Na agricultura, a interação entre organismos pode ser utilizada para controlar pragas e doenças de forma natural. Certas espécies produzem compostos que inibem o crescimento de outros organismos, protegendo as plantas de maneira sustentável. Esse método reduz a necessidade de substâncias químicas sintéticas, promovendo o equilíbrio ecológico. Ao integrar essas práticas naturais, é possível manter a produtividade agrícola enquanto se preserva a saúde do ecossistema. Qual relação ecológica está envolvida neste processo? E aí eles deram aqui para a gente 5 opções. Então, para a gente responder essa questão, algumas coisas a gente pode destacar aqui no texto do enunciado, né? Então, ele está falando que certas espécies produzem compostos que inibem o crescimento de outros organismos, certo? Protegendo as plantas de maneira sustentável. E aí, essa inibição de crescimento, então, reduz a necessidade de substâncias químicas sintéticas, né? Então, assim, aqueles que seriam para matar as plantas que são consideradas pragas, né? Eles não vão precisar ser utilizados se a gente tiver essas espécies produzindo, então, esses compostos que inibem o crescimento. Então, a descrição desse texto, pessoal, está falando de uma relação ecológica entre duas espécies diferentes. Então, é o tipo de relação que a gente fala que é interespecífica, ok? E, além disso, uma das espécies, ela tem um benefício e a outra um prejuízo, certo? Porque uma vai lá crescer e a outra vai ter o seu crescimento inibido, ok? Esse é o tipo de relação ecológica que a gente conhece como antibiose. Então, quando você tem uma planta, um organismo que vai produzir uma substância que vai impedir o crescimento da outra, a gente classifica como antibiose. E na agricultura, né, como ele está citando ali, certas espécies vegetais ou até mesmo micro-organismos conseguem produzir certas substâncias que vão prevenir o desenvolvimento de pragas e algumas doenças, promovendo assim um controle natural dessas ameaças, né? Então, o uso da antibiose, dessa relação ecológica, vai contribuir para a proteção das plantas sem precisar dos pesticidas sintéticos, né? Sem precisar dessas substâncias químicas sintéticas. Por isso, a nossa resposta é a letra B. Vamos ver as outras alternativas só para a gente entender por que não seriam elas. Então, letra A, sinfilia. Essa está errada, gente, porque a sinfilia é uma interação em que um organismo ele obtém a proteção ou alimento de outro, mas nada disso com inibição do crescimento ou prejuízo do desenvolvimento dessa outra espécie, ok? O parasitismo. O parasitismo é aquela relação ecológica que você tem um organismo que a gente chama de parasita, que vive às custas do outro, que é o hospedeiro. Então, um tem prejuízo e o outro tem benefício, mas você tem que ali viver um dentro do outro, viver às custas do outro. Também não está falando de inibição de crescimento, ok? Competição. Competição é aquela relação ecológica que você tem duas espécies ou dois indivíduos de uma mesma espécie, né? Tem a competição interespecífica e a competição intraespecífica, mas que eles vão ali disputar pelos mesmos recursos, seja alimento, seja parceiro sexual, seja habitat, né? Mas, de novo, também não tem nada a ver com a inibição por compostos químicos. E o comensalismo, que é aquela relação ecológica em que um organismo vai se beneficiar sem afetar o outro, ok? Então, a nossa resposta, letra B, antibiose.